Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui para mais um Isa Notícias. E como vocês podem ver, né? Tô de férias, né? Então estamos num cenário novo aqui, fazendo umas gambiarras para poder trazer as notícias para vocês. Vamos para a vinheta. Então, vamos lá, né? Sobre o que nós vamos falar hoje. Tem várias coisas, né, que aconteceram. O nosso último programa foi no final de novembro, né? E aconteceu muita coisa em dezembro, né? Até no próprio final de novembro, né? O Tuccio aprontou muitas coisas, né? Então uma das coisas que o Tuccio, que a gente já no ano passado, em 2023, comentou bastante sobre esse cara, ele realmente está causando, né? Como novo prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. Então no programa de hoje nós vamos falar sobre a questão dos trans poderem ser padrinhos de batismo, né? Esse é um tema muito importante, né? Porque infelizmente hoje em dia na igreja o batismo, que é o sacramento de entrada, embora ele seja entre aspas o mais simples, né, de ser ministrado, ele não está alheio a responsabilidades, certo? E o Tuccio ele dá uma resposta para o bispo de Santo Amaro, né, que ele vai lá e vai possibilitar esse tipo de coisa. Então, vamos ver qual que foi a resposta do Tuccio, né? E como é de Santo Amaro Brasil, né, o documento está em português, então, né, não dá para dizer, é problema de tradução e tudo mais, né? E é isso. Nos programas seguintes, nós vamos tratar do problema do Fidúcia Súplicas, né? Qual é a marotagem, né? O Tuccio, ele é um cara muito maroto. Então, qual que é a marotagem do Tuccio? E vamos, em outros programas, analisar algumas repercussões, né, do Fidúcia Súplicas, né? O cenário aqui, né, como eu falei, estamos de férias, né? Mas nem por causa disso, né, a gente não... Se não fosse gravar nada, ia ficar um hiato muito grande, né, tal. E as notícias não param e, né, muito importante, esse é o papel do Isa Notícias, tentar dar uma luz aí sobre esse momento de confusão que vive a igreja, né? Todas as notícias que nós vamos comentar nas sequências, né, nos próximos programas, são notícias tristes, né? Eu gostaria de fazer uma notícia para dar uma boa notícia. Tem uma boa notícia aí lá do Vaticano, mas estamos sem elas, certo? Bom, gente, vamos lá. Então, esse como é que eu posso dizer? Esse artigo dos transexuais, ele está no nosso blog, né? Então, tá aqui já uma notícia interessante, né? Nós voltamos aqui com o Isa Membros, né? A nossa plataforma de membros, né? Então, se você gosta do nosso trabalho, do Instituto Santo Atanásio, temos cursos lá e tal. E no Isa Membros, né, voltou o nosso blog, né? Então, membros.institutosantoatanasio.org. E voltou o nosso blog lá, estamos postando bastante coisa lá. E é de lá que eu vou puxar, então, essa questão aqui do Tuccio, certo? Vamos lá. Então vamos lá, né? Transsexuais poderiam ser padrinhos de batismo, tal, né? Então vamos direto para a resposta, né? Então a resposta do dicastério, né, ao Dom José Negri, né, que é o bispo de Santo Amaro, aqui do Brasil, né? Então, as seguintes respostas repropõem, em substância, os conteúdos fundamentais de quanto, no passado, foi afirmado por esse dicastério sobre tal matéria. 1. Um transexual pode ser batizado? Então, é a pergunta, vamos ver qual que é a resposta, né? Um transexual que tenha sido submetido a tratamento hormonal e a intervenção cirúrgica e de retribuição de sexo pode receber o batismo nas mesmas condições dos outros fiéis, se não existam situações em que se corra o risco de gerar escândalo público ou desorientação entre os fiéis. No caso de crianças ou adolescentes com problemática de natureza transexual, se estiverem bem preparados e dispostos, esses podem receber o batismo. Vamos lá. Esse trecho aqui, ó, né? Se não existem situações em que corra o risco de gerar escândalo público ou desorientação entre os fiéis, né?
o que é o escândalo? O escândalo é tudo aquilo que, ao se tornar público, ou ao ser publicizado, ou ao ser exibido, facilita que os outros pequem. Né? Então, você veja, qual que pode ser o escândalo de ter transexual como padrinho de batismo? O escândalo pode ser o seguinte, a igreja não vê nada de errado no comportamento transexual, né, dito transexual. Né? Qual que é o problema do comportamento dito transexual? Há uma, né, como se dizia no passado, disforia de gênero. Ou seja, a pessoa ela tem um sexo biológico, mas ela psicologicamente se sente outro sexo. Né? Então, e a igreja, ela não é que ela assim, transexual não pode ser católico. Não é nada disso, né? Mas quem sofre desse problema, né? Ele tem que tentar se ordenar, porque é uma desordem. O que é isso? Eu tenho um sexo biológico, mas psicologicamente eu sinto outra coisa. Eu tenho um problema de identidade que eu preciso me ordenar. Ou seja, se meu sexo biológico é homem, eu sou homem. Né? E não devo, então, por exemplo, né, cair, como caem muitas vezes as pessoas transexuais, em pecados contra o sexto mandamento, né, e tudo mais. Só que assim, o fato da pessoa ser transexual, isso é importante ser salientado, não significa que ela não possa ser boa católica. Ela pode viver a abstinência, a continência, né, e lutar contra esse problema aí, né, com todas as ferramentas que tem a religião, que tem a psicologia, etc. Certo? Então você veja, essa questão de desde que não corra o risco de gerar escândalo público ou desorientação entre fiéis. Isso aqui pode estar parecendo que o Tucci está falando uma coisa muito importante, mas, cara, isso vale para qualquer... Nós estamos falando do batismo aqui. Não é só os transexuais, não é só os homossexuais, como a gente vai ver lá. Não. É qualquer caso que pode gerar escândalo. Então, por exemplo, se o cara é o mafioso da cidade, tem lá o mafioso, ele vai ser o padrinho de batismo do... Pô, que católico é, né, um cara mafioso, traficante e tal. É óbvio que o fato dele ser padrinho de batismo de alguém vai gerar escândalo. Né? E veja que não tem nada a ver com, né, a questão de identidade sexual, de gênero, de aba 4 que ele possa ter. Esse pré-requisito do escândalo, ele vale para tudo e todos. Por quê? Né? E isso que a gente vai ver mais adiante. A condição do batismo, qualquer um pode ser padrinho? Não. O padrinho, ele é um apadrinhado. O que ele vai fazer? Ele vai apadrinhar a pessoa batizada, para ajudar essa pessoa, né, para auxiliar essa pessoa, para que ela tenha educação católica. Então, o padrinho ele tem que ser um bom católico, para ele poder auxiliar na educação católica. Se ele não for católico, gera escândalo. Então, não, meu padrinho, ele é católico, mas ele é espírita também. Não, ele é católico, ele é maçom. Todas essas situações geram escândalo. E, portanto, elas não podem deixar. Agora, suponhamos que temos, então, um travesti que se converteu. Ou seja, largou a vida promíscua, né, e prega a doutrina de Deus. É uma pessoa arrependida. Essa pessoa poderia ser padrinho? Poderia. Por quê? Porque ela se converteu. Ela pode dar aquilo que ela tem, ou seja, a fé. Agora, você pega... dois caras que é trans, que são maus católicos, né? Independente se é trans ou não. O problema é o seguinte, eles são maus católicos, não vão poder cumprir a missão de padrinho. Esse é o problema. Tá profundo. Então, assim, o Tucci, ele gosta de dizer o seguinte, desde que não tem escândalo público, como se ele estivesse falando uma coisa, viu? Como ele tá salvaguardando o bom senso e tal. Assim, isso é muito óbvio. Você não pode gerar escândalo, né? Ao Senhor, né, na passagem da Bíblia em relação ao escândalo é muito, muito forte, né? Você amarra lá um peso no pescoço e se joga no rio. Ele diz que quem gera escândalo é pior do que isso. Ou seja, é pior que a pessoa tentar se suicidar se afogando, né? Prendendo o próprio peso no corpo. A gente não tem essa imagem, né, do escândalo do ponto de vista espiritual, mas para Deus né? Era melhor se a pessoa fizesse isso. Então, escândalo é uma coisa muito grave. E detalhe, o paradoxo, né, do Tucci nesse negócio, como nós vamos ver mais adiante, é o seguinte: ao mesmo tempo que o Tucci diz, desde que não gere escândalo, o próprio fato dele estar publicando esse documento, abrindo brecha para isso, já é escandaloso. Por quê? Porque ele não deixa claro a questão da conversão. Como tem sido patente, já adianto, os próximos notícias,
A questão da emenda, da correção, da conversão e da emenda, passa longe. Não está na igreja sinodal, que a gente já viu no ano passado, né? Fiz até palestra sobre isso no ano passado. A igreja sinodal não é a mesma coisa que a igreja católica. Se a gente for pegar pelos documentos que já saíram até agora, é uma patifaria completa. E essa patifaria está continuando agora, né, com documentos, né, oficiosos, digamos assim, né, vindo por esse dicastério aí que está querendo, né, o dicastério ele serve para quê, né? Ele serve para confirmar a fé. Tudo que já foi dito. Mas agora não, o Tucci está querendo fazer invencionice. Não, veja bem, olha aqui, ó, tô fazendo o desenvolvimento da doutrina. Não é para isso que serve o dicastério, pô. Por isso que eu digo que é oficioso esse tipo de documento. Porque o dicastério não está cumprindo a função dele, né? Claramente, ultrapassa a prerrogativa ele ficar dando esse tipo de resposta, né? Bom, continuando, né? No caso de crianças ou adolescentes, né, com problemas de natureza transexual, se tiverem bem preparados e dispostos, podem receber o batismo. O que é bem preparados e dispostos? É a conversão. Não tem outra coisa. Né? Não tem outra coisa. Né? Ah, não, mas eu acho que não tem nenhum problema na ideologia de gênero. O transexual, ele não pode se reprimir, né? E vem com todo aquele discurso freudiano, etc. Então não está bem disposto. Por quê? Porque a fé é a adesão completa às verdades reveladas por Deus. A doutrina católica. Se você discorda um iota, né, como diz, uma vírgula dessa doutrina, você já desviou do caminho. E você já não está bem disposto. O batismo pressupõe a conversão. Ou, no caso de crianças, né, que os pais sejam católicos e querem que essa criança cresça, né, na graça santificante. Esse é o pressuposto. Já vamos falar da graça santificante. Então vamos lá. Ao mesmo tempo, é necessário considerar o quanto segue, especialmente quando existe dúvida sobre a situação moral objetiva em que se encontra uma pessoa, ou sobre as suas disposições subjetivas para com a graça divina. No caso do batismo, a Igreja ensina que, quando o sacramento é recebido sem o arrependimento pelos pecados graves, o sujeito não recebe a graça santificante, ainda que receba o caráter sacramental. O catecismo afirma: esta configuração a Cristo e à Igreja, realizada pelo Espírito, é indelével. Ela permanece para sempre no cristão como disposição positiva à graça, como promessa e garantia da proteção divina e como vocação ao culto divino e ao serviço da Igreja. Santo Tomás de Aquino ensinava, de fato, que quando é removido o impedimento à graça, em alguém que recebeu o batismo, sem as justas disposições, o mesmo caráter é uma causa imediata que dispõe a acolher a graça. Santo Agostinho de Hipona aludia a essa situação dizendo que, mesmo que o homem caia no pecado, Cristo não destrói o caráter recebido por ele no batismo, e busca o pecador, no qual foi impresso esse caráter que o identifica como sua propriedade. Então vamos lá, o que está sendo explicado aqui? Está sendo explicado algo que é o seguinte. Recebi o batismo, certo? A pessoa vai lá e aceita ser batizada. Então a pessoa vai lá com a matéria e com a forma, né? A matéria é a água e a forma é eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que acontece? Nesse momento, né, a graça santificante adentra, por assim dizer, na alma da pessoa. Então a pessoa ela fica... Porém, se a pessoa não se converteu e não é católica, nesse mesmo instante que a graça santificante acontece, a pessoa já se coloca em estado de pecado grave. O que o pecado grave faz? Ele apaga a impressão do batismo? Não. Mas ele tira o Espírito Santo da sua alma. Então, com a graça santificante, o Espírito Santo ele pode habitar na sua alma. Né? A nossa alma é deificada, para usar o termo teológico. Né? A gente se torna divino por participação da natureza divina. A gente é divinizado. Né? Só que quando a gente pega gravemente, o Espírito Santo sai e a gente volta a só contar com as nossas forças naturais. A gente não tem mais a gente não tem mais o canal de comunicação da divindade. Né? Deus não vai mais poder alimentar sobrenaturalmente, né? Não vai poder infundir suas virtudes sobrenaturais em nossa alma. A gente fica fechado para Deus. Então, esse é o problema. Então, se uma pessoa vai lá, recebe o batismo sem a conversão, o caráter do batismo, de fato, ele é impresso. Mas o Espírito Santo não habita essa alma. Aí você chega e diz o seguinte: tá, então, para que se batizar? Pois é, para que se batizar? E é aqui que vem a malandragem do Túcio. Né? O que o Túcio está querendo?
O Tucci está querendo dizer o seguinte: tudo bem, a pessoa não precisa se converter agora. Dá o batismo para ela agora, mas quem sabe ela se converte depois. Se ela se converter depois, ela vai ter um trabalho a menos de buscar o batismo, porque o batismo ela já tem. E o Tucci ainda, ele afirma, temerariamente, porque aí ele já está querendo se botar nos desígnios de Deus, ele afirma temerariamente, utilizando Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, olha que absurdo que ele faz, que, não, Deus promete resgatar aqueles que estão, os seus batizados. Meu amigo, o negócio é o seguinte, Deus quer que todos se salvem, isso é bíblico. Só que tem um detalhe aqui, né, de psicologia teologal, que qual que é o problema desse tipo de raciocínio? O problema é esse. Deus vai tentar chamar essa alma à conversão. Só que como essa alma... O que vai acontecer com essa alma batizada que não se converteu? Ela vai se habituar a resistir à graça. Então, Deus vai mandar graças atuais para, se converta, se converta. Honre o seu batismo, se converta, se converta. E a pessoa vai cada vez mais resistir a essa graça. Então, na verdade, vai ser contraproducente. A pessoa ela vai se habituar a resistir à graça de Deus. E não ter aquela docilidade, aquela humildade que é necessária para progredir na fé. Então, a questão não é mágica. Ah, não, o batizado está mais propenso a aceitar a graça de Deus. Depende. A propensão à graça de Deus se dá pela humildade. Uma pessoa que é batizada e apostata, ou seja, ela não segue a fé católica, ela se coloca em situação pior do que se ela fosse pagã. Porque ela está habituada, ela está acostumada a rejeitar Deus. O que a torna uma pessoa cada vez mais ingrata e cada vez mais inimiga de Deus. Porque quando a gente pega gravemente, quando a gente não se converte a Deus, nós somos inimigos de Deus. O pagão ele ainda pode dizer, né? O pagão ele ainda pode dizer, em alguns casos, né? Ninguém nunca me ensinou isso. Né? Não conhecia a igreja católica. Agora que eu conhecia, eu quero a conversão. Ele vai lá, se converte e começa a seguir na fé. Para o pagão é mais fácil esse tipo de conversão. Agora você... E por que acontece? Por que é contraproducente você batizar alguém que não é convertido? Tem essa disposição psicológica que você vai se habituar a rejeitar a graça de Deus. E tem o seguinte, o que é mais grave nisso tudo? Você vai estar abusando do sacramento. Você vai estar cometendo um pecado gravíssimo. Isso é abuso do sacramento. Né? Você está convertendo, você está pegando o batismo, que é um sacramento de entrada, para você crescer na fé cristã. Você está pegando esse sacramento para que ele seja inutilizado. E sabe-se Deus se essa pessoa vai aceitar no futuro, aceitar a graça de Deus para se converter ou não. Muito pelo contrário, vai ser mais difícil ela fazer esse movimento. Porque ela está... Ela cada vez mais... Ou seja, ela tem uma abertura ao sobrenatural e quanto mais passa os anos, mais teimosa ela fica e mais difícil fica sendo para ela se converter. Porque ela está habituada a resistir à graça sobrenatural. Coisa que não acontece com o pagão. Porque o pagão não tem essa abertura ao sobrenatural. Não foi impresso o caráter batismal. Deus chama. Por isso que, né, conversando com padres, os padres falam, muitas vezes é mais fácil você converter, na maioria das vezes, é mais fácil você converter um pagão, ou seja, alguém que não foi batizado, e esse pagão ter um crescimento bom na fé, do que você pegar os apóstolos de hoje em dia, os pagãos batizados de hoje em dia, né? que tem o batismo, foram batizados, têm o caráter batismal, mas eles não se convertem. Eles querem ficar no mundo. Claro, né? Eles estão acostumados a renegar Deus para escolher o mundo. O pagão não, o pagão ele ainda tem uma ignorância, ele nunca teve essa coisa do sobrenatural chamar ele, né, por esse caráter batismal. Então ele não está acostumado a rejeitar Deus tanto quanto o batizado. Então, pode parecer paradoxal, mas muitas vezes é mais fácil converter o pagão do que converter um batizado, um mal batizado, né? Ou um falso, quer dizer, o batismo verdadeiro, mas uma pessoa não convertida, ou seja, de um apóstata. Você batiza um apóstata. Você vai estar, ou seja, e tem mais um detalhe, né? Se essa pessoa for condenada ao inferno, ela vai ter um sofrimento muito maior do que se não tivesse sido batizada. Então é uma falsa misericórdia ainda. Você abusa do sacramento, dificulta a conversão da pessoa e ainda faz com que ela, por ter
abusado desse sacramento, ainda tenha tormentos maiores caso ela não consiga se converter a tempo. O risco é muito alto, né? Continua o texto. Assim podemos compreender a razão pela qual o Papa Francisco quis sublinhar que o batismo é a porta que permite a Cristo Senhor habitar a nossa pessoa e a nós imergir-nos no seu mistério. Está correto, o batismo é a porta. Então, essa afirmação está correta, mas vamos lá, ó, em sequência. Isso implica concretamente que nem sequer as portas do sacramento se deveriam fechar por uma razão qualquer. Isto vale sobretudo quando se trata daquele sacramento que é a porta, o batismo. A igreja não é uma alfândega, é a casa paterna, onde há lugar para todos com a sua vida fadigosa. Veja, novamente, qual que é o problema disso aqui? Está correto. As portas do sacramento não se deveriam fechar por uma razão qualquer. Né? Não fui com a cara do sujeito, não vou batizar. Não, calma aí. Se a pessoa tem, por exemplo, vai levar uma criança lá, os pais têm a fé católica, estão dispostos a educar ele na fé e tal. Não, mas eu não gosto dele. Eu vou com a cara dele. Isso lá é razão para você fechar a porta do batismo? Realmente. Agora, o batismo é a porta de entrada para você crescer na fé cristã. Se você renega essa fé, para que você vai buscar o batismo? Então não é uma razão qualquer você negar que quem não é católico, ou quem não se converteu à fé católica, seja batismo, seja padrinho. Não é uma razão qualquer, é uma razão necessária. Porque o padrinho está lá para ajudar a pessoa a crescer na fé. Né? Mas ele não tem a fé. Então como é que ele vai ajudar? Se ele não, né? Como é que ele vai dar aquilo que ele não tem? Então não é uma razão qualquer. Né? Agora, se você considera o batismo como um mero evento social, como é o que esses humanistas gostam de considerar, aí de fato, né? Aí, pô. Mas não é isso. Você veja, o Papa Francisco diz que ele nos imerge no seu mistério. Ou seja, o que é o mistério de Deus? É nessa divindade. É a porta de entrada para que Cristo Senhor habitar a nossa pessoa. O batismo faz isso. Mas o batismo só faz isso se a pessoa quiser que o Cristo permaneça. Ou seja, que ele não peque gravemente. Não é o caso, né, de uma pessoa que sofre de alguma desordem. Né? Veja, não necessariamente o transexualismo. Pode ser, como eu falei, o exemplo do mafioso. O cara, não, eu quero ser batizado, mas eu vou continuar na vida do crime. Ué, mas você vai continuar pecando gravemente e quer receber o batismo pra quê? Você entende? Então, nesse caso, você vai abrir a porta, mas o cara vai fechar logo em seguida. E ao fechar essa porta logo em seguida, ele vai se tornar cada vez mais expert em rejeitar a vida sobrenatural. Você vai estar piorando a vida do cara. Esse abuso é muito grave. É escandaloso esse documento. Desse modo, mesmo quando permanece dúvida sobre a situação moral objetiva de uma pessoa, ou senão sobre as suas disposições subjetivas para com a graça, não se deve jamais esquecer esse aspecto da fidelidade do amor incondicional de Deus, capaz de gerar também, com o pecador, uma aliança irrevogável, sempre aberta a um desenvolvimento igualmente imprevisível. Pois é, só que esse é o problema. Ele é imprevisível para o mal ou para o bem. Né? Mas, se a gente for pegar do aspecto psicológico, né, você vai estar habituado a rejeitar a graça santificante. Ou você foi batizado e não quer viver em graça santificante. Que é a vantagem do batizado. Meu amigo. Né? Então, claro, a pessoa pode se converter depois, tal, pode se converter depois. Mas vai saber. Né? Agora, né, se permanecer em dúvida sobre a situação moral objetiva de uma pessoa, o que você faz para resolver isso? Pô, eu estou em dúvida. Chama o cara para conversar e tira as dúvidas. Né? Você veja, muitas paróquias, né, e isso não tem nenhum problema, né? Para a pessoa ser padrinho de batismo, ela tem que passar por um curso de batismo, onde, né, supostamente, elas deveriam ensinar essas questões de catequese sobre esse sacramento, a importância do batismo, quais são os deveres de obrigação, né, do padrinho para com o afilhado, do afilhado para o padrinho, etc. Né? Só que a gente sabe que, né, as catequeses hoje em dia são muito ruins e tudo mais. Só que, assim, em teoria, né, para que serve o curso de padrinhos, ou porque muitas vezes muitas paróquias pedem antes de batizar que os próprios pais façam curso e tal.
Claro, para catequizá-los. E isso é bom. Né? E ali, nessa catequese, pré-batismo, você pode tirar qualquer problema, né, de dúvida moral, objetiva ou subjetiva. Você tira as dúvidas. Ó, você realmente está preparado para isso? Ó, tal. Por quê? Porque, meu amigo, se você é um pagão batizado, você não acredita, você só quer batizar por uma questão social. Mas você, sei lá, você não é católico, você é de outra religião. Né? Não cristã. Então, para que você quer batizar? Não, é porque a minha sogra está enchendo o saco, etc. Você que é o pai, você não vai dar a fé católica pro teu filho? Então para que você vai batizar ele? Não, é só para agradar a minha sogra ali e tal. Cara, isso é um abuso do sacramento. Isso não pode acontecer. Né? Então, assim, é uma irresponsabilidade tremenda. Tremenda. Né? E isso aqui, né? Aqui, né? Não se deve jamais esquecer esse aspecto de fidelidade do amor incondicional de Deus. Ou seja, Deus quer que todos sejam salvos. Esse é o amor incondicional de Deus. Só que o ser humano tem o livre-arbítrio, ele pode rejeitar. E quanto mais ele rejeita esse amor de Deus, mais difícil fica para ele voltar atrás. Sabe? Isso é básico, pô. Isso é básico da espiritualidade. Quanto mais habituado você está a rejeitar o amor de Deus, mais difícil fica a sua conversão. O pessoal parece que esqueceu esse detalhe. É o detalhe que faz toda a diferença. Isso vale até mesmo quando no penitente não aparece de modo plenamente manifesto um propósito de emenda, porque frequentemente a previsibilidade de uma nova queda não prejudica a autenticidade do propósito. Concordo, mas nós estamos falando de duas coisas diferentes. Uma coisa é o seguinte, a pessoa é penitente, né? Ou seja, ela está convertida. Ou seja, o que é o penitente? O penitente é a pessoa que tem a fé e está lutando para se manter fiel a Deus. Ok. E aí o que acontece? A pessoa cai, certo? Pecou gravemente. Perdeu o Espírito Santo. O que ela tem que fazer? Ela tem que ir lá buscar o confessor, né, buscar um sacerdote e se confessar no sacramento da confissão. O que acontece nesse sacramento? Os pecados são perdoados e ela volta a ter, né, a graça santificante. O Espírito Santo volta a habitar a alma dela. Beleza. Então, tipo assim, a previsibilidade de uma nova queda não prejudica a autenticidade de propósito. Concordo. Mas o que isso tem a ver com você poder escolher pessoas não católicas para ser para ser padrinho de batismo? É outra questão. Aqui nós estamos no aspecto de espiritualidade. Né? Agora, uma pessoa que é penitente, que ela cai e não muda o seu propósito, ou seja, assim, ela foi absolvida. O que garante que ela não vai cair de novo? Não sei, não tem essa garantia. Só que qual que é a garantia? A garantia é o seguinte, o fato dela ir buscar a confissão significa que ela está com o propósito dela. Enquanto ela não perder esse propósito, ela está lutando. É um combate. Certo? Isso significa que ela é católica. Então, se a pessoa é penitente, ela poderia, né, em tese, ser padrinho de batismo, sem problema nenhum. Isso ninguém nega. Agora, quando ela não é penitente, aí vem com essa, não, desde que não gere escândalo. Que conversa mole é essa, meu amigo? Que conversa mole é essa? Em todo caso, a igreja deverá sempre convidar a viver plenamente todas as implicações do batismo recebido, que se deve sempre compreender e desdobrar dentro do caminho integral da iniciação cristã. Correto. Correto. Sempre tem que viver plenamente. Mas eu não quero viver plenamente. Nega-se o batismo, nega-se que seja padrinho de batismo. É isso, pô. Porque senão, você veja como daí a coisa começa a se contradizer. Não, pode, mas não pode também, né? Aí vamos lá. Um transexual pode ser padrinho ou madrinha de batismo? Aí, aqui que vem o problema do documento. Em determinadas condições, pode-se admitir a função de padrinho ou madrinha a um transexual adulto, mesmo que tenha sido submetido a tratamento hormonal e a intervenção cirúrgica de reatribuição de sexo. Porém, como tal função não constitui um direito, a prudência pastoral exige que isso não seja permitido quando se verificasse um perigo de escândalo, de indevidas legitimações ou de uma desorientação da comunidade eclesial em âmbito educativo. Certo? Veja,
Qual que é o problema disso aqui? Né? Tem dois problemas, né? Vamos lá. A pessoa foi submetida a tratamento hormonal, foi submetida a intervenção cirúrgica, se arrependeu, se converteu. Poderia ser padrinho, né? Concordo, desde que não gerasse escândalo, poderia. Porém, tem um termo aqui, e é isso que o pessoal tem que começar a ficar esperto, né? Então, o cara vai ler esse documento e vai dizer, pô, não tem nada demais aqui. Não tem nada demais aqui. Só que tem um detalhe, ó. Ele usou esse termo aqui, ó. Prudência pastoral. Prudência pastoral. Tá muito vago isso aqui. Tá muito vago isso aqui. Veja, eu tô dizendo o seguinte. Pô, tá claro que a pessoa tem que ser católica para poder ser padrinho ou para poder ser batizado. Ou seja, tenha uma esperança de que ela vai receber a fé cristã de maneira integral, correta, etc. Tá claro isso aqui no documento? Não, não tá claro isso aqui no documento. Esse documento é uma paçocagem ferrada, né, que, né, coloca, que até abre brecha aqui para o abuso do batismo. Ele pega um caso que, tipo assim, não, mesmo que o cara não seja convertido, se ele recebeu o batismo, aceitou receber o batismo, tudo bem, ele não vai ter a graça santificante, mas o caráter batismal vai tá nele. Essa situação não é desejada. O fato de você dizer, você pelo menos minimamente minimizar esse problema é grave, pô. Né? E aí, você já deu essa escorregada, por assim dizer, né? Tipo, considerando o batismo uma, né? Não precisa ser muito exigente para escolher o batismo e tudo mais. O importante é que o caráter sacramental, tá lá, e o abuso do sacramento e o sacrilégio que isso tem. Isso tá embaixo do tapete. Já não basta isso, ainda vem com esse termo aqui, ó, prudência pastoral. Ou seja, vai depender da cabeça do padre. Na prática é aqui que tá a brecha. Aqui que tá a brecha. Ah, não, eu sou... Pega um padre aí, né? Tipo aquele James Martin da vida. A prudência pastoral dele vai chegar e dizer, né? Ah, não vejo problema em fulano ser padrinho de batismo. Essa é a minha prudência pastoral. Aqui que tá a pilantragem, né, do Tútil. Mas vamos lá. 3. Um transexual pode ser testemunha de um matrimônio? O que é o testemunha de um matrimônio? É o que a gente chama aqui no Brasil de padrinho de casamento. Sabe? Ou seja, alguém tem que assinar para dizer, ó, ouve-se. Né? Aí ele diz que não existe nada vigente na legislação canônica universal que proíbe uma pessoa transexual de ser testemunha de um matrimônio. Ou seja, não existe nada que proíba. Então ele está querendo dizer que aceita? Olha como é liso esse documento. Sei lá o que ele está querendo dizer com essa resposta. Está faltando mais, né? Não existe nada vigente na legislação que proíba. Mas... veja bem. Aí você tem que dar os critérios para a prudência pastoral. Você não pode só citar a prudência pastoral sem os critérios, pô. Esse é o problema. Ele não dá critério. Ele deixa tudo muito vago para que a prudência pastoral seja o mais largo possível. Essa é a malandragem, pô. O Tuti é malandro. 4. 2 pessoas homoafetivas podem figurar como genitores de uma criança que deve ser batizada e que foi adotada ou concebida com outros métodos, como a barriga de aluguel? Olha só esse 4 aqui, que coisa interessante. Ele vai responder: para que a criança seja batizada, deve existir a fundada esperança de que será educada na religião católica. Se a gente tomar isso aqui como o centro da resposta, o que não é o caso, mas se ela fosse o centro da resposta, isso aqui já vai contra tudo o que foi falado no 1, sobre aquela relativizada lá de, não, tudo bem a pessoa não ser um católico, né, o padrinho não ser lá muito católico, ou o próprio batizado não ter lá muita, não anuir completamente a fé católica, tal. O importante é que o caráter batismal vai estar impresso. Esse item 4 aqui do Código de Direito Canônico, citado do Código de Direito Canônico, refuta tudo isso que foi falado. Tem que haver fundada esperança de que será educada na religião católica.
E aí você fez, a criança que está nesse estado aqui da pergunta número 4, há fundada esperança de que será educada na religião católica? A resposta é não, não há. Mas veja bem, por um discernimento baseado na prudência pastoral, como estava ali acima, né? Por que não? Por que não? Ou seja, a coisa parece reafirmar o que a igreja sempre ensinou, mas nas beiradas ela vai munindo as pessoas para que se abuse do sacramento. Para que o sacramento, o que é o sacramento? Né? É caminho ordinário da graça divina. Ele se torne sacrilégio. É demoníaco isso aqui, é diabólico, você inverte. Em vez de ser caminho de graça, ele pode se transformar em caminho de perdição. Pelo pecado de sacrilégio. Uma pessoa homoafetiva que convive maritalmente pode ser padrinho de um batizado? De tudo que eu falei aqui, a resposta deveria ser não, né? Mas vamos lá. O que eles respondem aqui, né? Segundo a norma do cânon 874, pode ser padrinho ou madrinha quem possui aptidão para tal e leve uma vida de acordo com a fé e um encargo que vai assumir, que é o que eu estava falando antes. Diverso é o caso em que a convivência de duas pessoas homoafetivas consiste não em uma simples coabitação. O que ele quer dizer com isso? Mas sim em uma estável e declarada relação mori uxorio, bem conhecida da comunidade. Né? Ou seja, se as pessoas... Assim, o que é esse... Consiste não em uma simples coabitação. Né? Mas sim em uma estável e declarada, né? Então, né? Assim, só o fato de não... o que ele está querendo dizer? Ó, se for explícito, não. Mas se for discreto, não tem problema. É isso que ele está querendo dizer, no fundo. E a resposta é não para os dois casos. Olha como que a coisa se complica, né? Aí, ó, novamente, a palavra mágica. Em todo caso, a devida prudência pastoral exige que cada situação seja sabiamente ponderada, para salvaguardar o sagramento do batismo e, sobretudo, a sua recepção, que é um bem precioso a ser tutelado, já que é necessário para a salvação. Veja, ele fala um absurdo em cima, né? Né? Não só a coabitação, não uma simples coabitação, né? Com fiducia supplicans, ficou claro. O que o Monsenhor Tucci ele quis dizer, né, com não uma simples coabitação? Que ele diz que muitas vezes as pessoas elas até param de fazer sexo tal, mas elas permanecem com aquela sua estima e amor mútuo tal, né? Ou seja, eles o par ou o homoafetivo eles não fazem mais sexo, sabe-se lá por quê, mas eles coabitam junto e ficam com seus afetos, né, e tal. Ele considera isso uma situação essencialmente diferente de se há relação sexual ou não. E do ponto de vista da fé, não é bem assim que funciona, né? Ambos os casos são escandalosos. Mas, enfim. Então, o batismo é um bem precioso a ser tutelado, já que é necessário para... Então, tudo isso aqui está correto, mas... Veja, cadê os critérios? Né, esse documento está abrindo brecha para o escândalo e ao mesmo tempo diz que não quer gerar escândalo, mas ele chega... Não, mas deixa que a prudência pastoral é a que resolve. Né? Se eu quiser uma boa prudência pastoral, eu tenho que dar os critérios. Né? Critérios. Que prudência, o que é a virtude da prudência? É escolher os melhores meios para chegar ao fim desejado. Né? E esse fim tem que ser bom. Né? Então a prudência é escolher os melhores meios para o fim desejado. Certo. Para eu fazer as boas escolhas para que eu chegue a esse fim, eu preciso o quê? De critérios. Né? A aplicação a descoberta desses critérios é o que se chama discernimento. Então você chega e diz, não, você citar a prudência pastoral sem dar critérios objetivos e seguros para se guiar, é fake news, né? Tô zoando. É malandragem, né? É malandragem. Mas ao mesmo tempo que ele fala de prudência, ele deixa a coisa vaga. Né? Ou seja, o que significa na prática? Vai do arbítrio do padre. Que é o que já acontece hoje em dia, né? Por isso que a igreja está essa bagunça.
Ao mesmo tempo, é preciso considerar o valor real que a comunidade eclesial atribui à função de padrinho e madrinha, o papel que estes têm na comunidade e a consideração demonstrada por ele em relação aos ensinamentos da igreja, que é o que eu estava falando antes, mas que parece que foi contradito lá no número 1, não é? Enfim, é necessário levar em conta também a possibilidade de que haja uma outra pessoa no círculo familiar para garantir a correta transmissão da fé católica ao batizando, sabendo que se pode sempre assistir ao batizando durante o rito, não só como padrinho ou madrinha, mas também como testemunha do ato batismal. Realmente, né? Geralmente, não. Quem vai ser padrinho e madrinha tem que ter a fé católica, né? Porque ele vai ter que ajudar, né, essa criança, né, no caso. Geralmente é bebê, né? Criança a ser educada na fé e tudo mais. Agora, que as pessoas podem acompanhar o batismo, né? Isso aí qualquer um pode. Tem o, sei lá, o tio dele é protestante. Pode ir lá ver o batismo. Não pode ser padrinho, né? Porque né, o cara é, do ponto de vista católico, é herege, né? Ele pode acompanhar o batismo tranquilamente. 6. Uma pessoa homoafetiva e que convive maritalmente pode ser testemunha de matrimônio? Aí, novamente, não existe nada na vigência de legislação canônica universal que proíba uma pessoa homoafetiva e que convive de ser testemunha de um matrimônio. Tá, é sim ou não? Você que fala de prudência pastoral, é sim ou não? Poxa, veja como tá cheio de malandragem isso aí, né? Malandragem, pilantragem, né? Mas é isso que temos, né? O Tútil é escorregadio assim. Ele coloca coisas ortodoxas, mistura com brechas, né? Usa umas palavrinhas pomposas que na prática não quer dizer nada, como nesse caso foi o prudência pastoral. Mas na prática mesmo, se você for aplicar, vai ficar no... né? Você dá mais segurança psicológica para que os padres desorientados continuem desorientando na hora de ter critérios para, né, deixar, né, que fulano em situação A ou B seja ou não padrinho, madrinha de casamento. Quando o critério essencial ele passa, né, nesse documento de maneira marginal, ele é meio que citado em passant, né? Ou seja, qual que é o critério? Tem que garantir a transmissão da fé católica para o batizando. Se essa pessoa não vai transmitir a fé, qual que é o problema? Então joga o número 1 e o número 2 no lixo dessa resposta. Fica com a 4. Né? Se o Tucci só tivesse respondido, né, o bispo de Santa Amaro com a resposta número 4, estaria perfeita. Né? Teria sido muito mais rápido, não causaria nenhum escândalo, nenhuma perplexidade. Né? E estaria tudo ok. Mas não, é o que ele começa a fazer? Veja bem, etc. Né? E na prática, ele defende, né, como a gente viu, o abuso do sacramento do batismo. Ele é nesse sentido, claro, um abusador, certo? Bom, seria isso que temos para hoje. Né? E viva... antes de encerrar, quero falar para vocês, né? Claro, né? Estamos aqui no ano de 2024, né? Se você ainda não é inscrito no canal, né? Curta, compartilhe, se inscreva, né? E em 2024 nós vamos continuar aqui, né, com as palestras no Instituto, gravando o Isa Notícias. Vai ter um curso na nossa plataforma de cursos. Para quem não puder ver presencial, nós vamos colocar lá para membros, né? Vou colocar aqui a nossa plataforma de curso. Vai ter um curso de mistagogia, ele vai ser gravado de março até dezembro, uma vez por mês. Né? Vai ter um curso aí do professor Cláudio de mistagogia, né? Que é um aprofundamento nos mistérios cristãos, né? Como ter uma vida de oração mais profunda, né? E vai estar lá na nossa plataforma de membros para quem quiser, quem está interessado, né? Se cadastra lá, é menos de R$10 por mês. E vai ter uns conteúdos muito bacanas, né? De conteúdo gratuito, né, nós temos o curso Feminismo Católico, né, do Dr. Leandro, né, muito interessante esse curso. Esse aqui está gratuito lá na plataforma de membros, tá? É só fazer um login e senha e se inscrever nesse curso. Você já vai ter acesso tanto aos vídeos quanto ao texto. E bom, e por fim, né, o último aviso paroquial aqui, né? Estamos numa campanha editorial Literatura Magna, né? São 2 livros clássicos da literatura católica, né, para ajudar. Então,
estamos lá no crowdfunding, né? O crowdfunding está rolando aí. Né? Temos um pouco menos de 2 meses para o fim do crowdfunding, né? Mas aproveite lá para comprar com até 35% de desconto, né? Se você for comprar o combo dos dois é 30%, né? Se você comprar 2 combos, 35% de desconto. editora.institutosantoatanasio.org. Bom, seria isso dos avisos paroquiais, né? Paroquiais, né? E boa prudência pastoral aí para todos e viva Cristo Rei.